Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Take 3 Podcast. Muito obrigado, Zé. Tava com saudade de vocês, mais uma, né, painho? É, mais uma, bora mais pra uma. cima, né? Japãozinho, mais uma temporada. Muito obrigado a essa casa maravilhosa. É, Hope Studio Hope Cast. Studio Cast. Japão, você tem microfone Cadê aí, ele? Japão? Ele Cadê tá ele? quietinho? Não ligou o microfone, mas nós... Primeiro episódio, o Japão vai estar mudo, tá certo? No próximo ele volta. Galera, massa, que saudade a gente tava, né, Zé? Com certeza. Eu tava com saudade do bate-papo, né? Do aprendizado. Que toda vez a gente aprende, né, Fagô? É demais. Tanta coisa que eu implementei na minha vida, aprendi aqui. É, e muita coisa errada também, né, Fagô? Também, que a gente larga também é ventilador. Zé, vamos falar dos nossos parceiros? Vamos lá. Então, aqui a Hope Studio Cast, né? Se você deseja realizar o seu... Essa casa. Ah, rapaz, o bordão, essa casa maravilhosa. Se você deseja realizar, né, a criação de conteúdo, seja para podcast ou até mesmo cortes, né? Os que tá cortes na mão. estão em alta, Tão viu, em Zé? alta. Então o cara você vem e que só faz os cortes, só né? fica aqui, ó, falando. Pra e depois... ninguém aqui, só pra câmera. Só pra câmera, no assim miguezinho. Pô. A galera pensa que tá conversando, mas é só no migué. Então, você tem aqui, é só acessar o link na descrição do vídeo ou acessar www.hopestudiocast.com. E aí, chega lá, fala com o Japãozinho. Ou se não, @Hope Studio Cast, só marcar aí. E o homem tá cheio, a agenda tá lotada. Não sei se vai conseguir. Explica a ele que o dia só tem 24 horas, né? Eu passo domingo, ele tá aqui, passo sábado, ele tá aqui. E Né? até de madrugada tá rodando, eu tô sabendo. Eu acho que ele tá trabalhando na motinha que fica apitando a noite toda, viu, Zé? Ô, Zé, e o preço? O preço é justo. O preço é justo e os equipamentos aqui de qualidade. E chegou coisa nova. E tem coisa nova aqui que não vamos revelar, não. Vamos deixar no Deixa off para o vizinho não querer copiar. Eu só posso dizer que essa qualidade que você está assistindo só tem aqui. Agora é verdade, né, Miguel? Não. Só tem aqui, porque esse equipamento que chegou, meu irmão, é coisa de outro mundo. É Itabuna cinema. só tem ele. Pronto, já falei. Já deu a deixa Já aí. deu a deixa. É coisa cara, viu, Zé? E o nosso parceiro Zé Drone tem um curso que te ensina a voar. Você já participou de um curso que te ensina a voar? O curso de piloto de drone do Zé Drone, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Jequié, Barreiras, Jequié Luiz também? Eduardo também. e Mundo, e Planeta Terra. Porque tá na internet, tá no mundo, tem o curso online também, né, Zé? Temos o curso online na Hotmart, mas a gente está trabalhando muito presencial. Isso é muito bom, Zé. Presencial porque você consegue passar ali, né, aquela autonomia, a segurança na prática dos voos. Precisa ter drone, Zé? Não precisa ter drone, o aluno não precisa ter o drone. Lógico que ele vai comprar um drone depois de fazer o curso. Vai gostar, né, Ele vai gostar, mas não precisa ter o drone. A gente disponibiliza todos os equipamentos. Nossa equipe está 100% preparada para atender você que deseja aprender a operar drones. Zé, sai de lá já voando, é? Já sai voando, irmão. Se vacilar, o drone já leva. Eita glória, Jesus Fazer que nem bom. um menino lá de Goiás. Como é? Sobe no drone e sai. E sai voando, tá É, proibido isso aí. brincadeira. Zé, fala tudo, legislação, fala tudo, né, no seu Isso, curso. de dar regulamentação até o primeiro voo. Coisa Então, boa o curso demais. é completo. Ó, faça facilitação de pagamento também, né, Isso, Zé? divide até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Se quiser comprar um drone, você tem drone, Zé? Vendemos também toda a linha DJI Consumer. Ô, Japão, o cara só não sai pilotando e com equipamento se não quiser. Se não quiser, ó, o Japão tá trazendo já algumas coisas ali. Vai vir coisa, vai chegar. E tem coisa chegando na área. Eita, Semana que vem a gente vai trazer aí uma novidade. Chegou aqui Olha, ó. direto da Zé Drone Story, ó. Mini Chega- 3, Mini versão. 3. Esse é o que mais sai, viu? Drone intermediário para quem tá, Intermediário. para quem tá querendo trabalhar, já ganhar um dinheiro. Esse dronezinho aí, ó, já tá a dica aí. Tem Neo 2? Tem Neo 2, tem Neo 1, tem tudo, irmão. Tudo na loja do Zé Drone, tem o Instagram também. Só acessar @Zedrone Story ou @Zedrone Oficial, chama lá no direct. Chama no direct, tá lá a equipe de vendas preparada e querendo. E querendo. Zezão, Só vamos chamar. falar da produtora mais rápida do sul da Bahia. Essa produtora é barril dobrado. É, Casa 9 Filmes. A produtora que tá gravando, já tá no- gravando e já tá editando e já entregando. entregou. É assim, ó. É TTT. é Tá escala gravando, tá industrial. editando, tá editando. Só trabalha assim. A ilha de edição vai nas costas. Viu, Zé? E teve novidade também na Casa Nova Filmes, né? Rapaz, a gente deu uma renovada boa. Mudou Trocou ilha de edição, trocou câmeras. Tá um parque tecnológico, Como Zé. é que faz pra entrar em contato com a Casa Nova? @Casa 9 Filmes ou Fagu Filmmaker, tá lá, só fazer... Já tá liberado esse perfil? Tem que liberar o perfil, Calma, rapaz. Aí, ó. apenas para assinantes. Brincadeira. Vou liberar. Zezão pediu, vou liberar. Então precisou fazer aquele documentário, fazer seu clipe, atenção bandas,
Qualquer produto audiovisual, transmissão ao vivo, fala com a gente que aqui, Zé, é uma equipe. Você precisa ver a equipe, viu? Inclusive, o clipe. O clipe Caxangá que foi lançado recentemente aí ficou lindo, hein? Ficou bonito? Casa Nova e Filmes. Poxa, com aulas de Zé Drone, porque teve imagem aérea e eu não aprendi sozinho, aprendi no curso do Zé. O drone veio direto de Ilhéus para São José da Vitória. Foi mesmo. Zé tava em Ilhéus, ele foi em São José levar o drone pra mim. Obrigado, viu, Zé? Agradecer você agora, agradecer off e agradecer on. O dono do drone tava lá só esperando. Então, galera, chegou o grande momento. Vamos falar agora com uma pessoa que a gente já estava esperando há muito tempo. Ela que já escreveu um livro, já fez uma filha, não sei se plantou uma árvore, mas nós vamos falar com ela agora. Érica Cotrim, salva de palmas. Quequinha, bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. A gente estava muito ansioso, né, Zé? Da vez que Nelsinho esteve aqui. Já tinha feito a convocação, havia sido feita. Exatamente. E ela veio num mês que é o mês das mulheres. Zé, você pegou esse gancho aí, você é o cara do gancho, Zé. Queca, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, gente. É um prazerzão ter você aqui. Nossa, prazer é todo meu. Primeiro porque eu sou a doida dos podcasts. Eu adoro podcast. Eu consumo mesmo, de verdade. E principalmente os daqui da região, né? Porque a gente se aproxima, né? Assim, tipo, é muito massa ver. Você eu conheço pouco, mas Fagundes eu conheço demais. Tempo, né? Então, assim, há muito tempo. Então é massa ver a forma como se comunica, enfim. E eu gosto muito do conteúdo de vocês. Assisti não apenas o episódio de Nelsinho, que era pra eu estar aqui, mas não estive. Ela assistiu todas as bagunças nossas aqui. E eu acho muito massa, assim. Acho que faltava um espaço preparado, assim, também pra receber. Obviamente, a gente tem alguns outros podcasts na cidade que também são de excelente qualidade. Verdade. É importante a gente dizer que a nossa região é um celeiro de comunicação mesmo, assim, a gente tem produzido comunicação com muita qualidade, né? E vocês são um desses players. Muito obrigado. E a ideia do podcast nasceu justamente para isso, para a gente fortalecer principalmente o mercado audiovisual aqui da nossa região, trazendo, né, pessoas que estão começando, Exato. Pessoas que já estão há muito tempo no mercado, então a ideia nasceu justamente para fomentar esse audiovisual que é um celeiro aqui na nossa região. Antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, ali em 2018, 2019, na época em que tudo era mato e que podcast era podcast áudio, você não tinha a coisa do vídeo, o cenário do videocast, justamente por ser uma grande consumidora de podcasts, eu e mais algumas amigas, a gente fez o nosso próprio podcast. Que massa. Só em áudio, com apoio da Ícone na época, a gente gravava lá. Nossa, eu me lembro muito de Jean falando pra mim assim, Queca, bora gravar, bora montar um cenário. E eu falar, não, Jean, isso aí vira canal no YouTube e aqui é podcast. Corta para 2 anos depois, Flow Podcast, trazendo um universo de... E Jean, até hoje ele passa por mim e fala assim, você viu, né, Galega, o que eu falei pra você? Eu falei, pois é, assim, mas a gente era uma coisa, éramos 4 amigas, e a gente não recebia convidados, era no formato mesa redonda, a gente pegava um tema, discutia por ser um bate-papo, e a gente ia destrinchando temas, e aí tinha de tudo, inclusive tá no Spotify, quem tiver curiosidade de ver. Eu vou ver, com certeza. 4 queridas conversando sobre os mais diversos temas aleatórios. Que massa. Tá lá. E Qual é bem o nome legal mesmo. lá? Era Pra Não Pirar. Pra não Pô, nome bom também, né? Eu assisto muito de Mariana, né? Mariana, deixa eu chegar pra cá, aqui, produção. É aqui? O meu, o que tem? O que eu fiz? Tá Que eu ótimo. fiz? Só para corrigir que é um... Isso. Eu assisto o quê? Ouço muito de Mariana Benedito, que ela é psicóloga, e ela sempre manda e tal, tá no Spotify. Eu ainda não perdi esse hábito de ouvir lá dos podcasts de áudio, né? Sim. E eu acho fantástico também, porque quem faz é um aprendizado incrível, ouvir as pessoas, conversar, né, Zé?
um mundo diferente. Eu viajo, assim, a palavra é essa, viajar. Geralmente, quando eu escuto podcast, eu estou em viagem, eu coloco aquele de Jota, e aí Brunet, curto muito. Nossa, a gente aprende demais. Na época nessa época que o podcast começou a se popularizar, digamos assim, principalmente aqui na região, e que ainda não era videocast, foi na época que eu tava organizando meu casamento. Então eu ia pra Itapetinga pelo menos uma vez por mês. Então era Ouvindo. indo e voltando, ouvindo, assim. Aí eu tinha os meus favoritos. E aí eu vindo, maratonando os episódios anteriores e ficava naquela expectativa e tal. Aí depois a gente teve o boom, a gente já tinha o cenário do videocast, mas aí a gente já tinha alguns projetos em áudio que começaram a ganhar o Brasil, né? Assim, a exemplo do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, não sei se vocês conhecem, mas é um trabalho fantástico, assim, de storytelling mesmo. O Ivan Mizanzuki é um jornalista que já tinha um podcast, era um Nerdcast dele, se eu não me engano, e aí ele começou um podcast sozinho que chamava Projeto Humanos, e o objetivo dele era: vou contar histórias de pessoas. Pessoas, e aí ele pegou a primeira temporada, ele contou a história de uma família, de uma sobrevivente do Holocausto. A segunda temporada ele pegou e contou, e assim, episódios curtinhos. A segunda temporada ele pegou alguns moradores da Primavera Árabe, e aí daqui a pouco ele resolveu fazer sobre uma história de uma cidade que ele ia quando ele era criança. E o nome a história era conhecida como As Bruxas de Guaratuba, que era essa cidade que ele ia, que eram 7 pessoas que foram acusadas do assassinato de uma criança. E ele começou a fazer essa pesquisa, né, para o podcast. Quando ele começou a pesquisa, tinha muita gente viva ainda que estava envolvida no caso, né, inclusive os acusados, que foram acusados, condenados e presos. E aí, quando ele entrevistava essas pessoas, elas diziam: não fomos nós. A gente negou tudo. E está nos autos as provas de que nós somos inocentes. E aí ele ia entrevistar o outro lado, e o outro lado falava: não, foram eles sim, está nos autos. E ele falou: poxa, tá todo mundo falando nos autos, eu vou pros autos. E ele pegou calhamaços e calhamaços de documentos, e quando ele começou a ler, ele falou: tem alguma coisa errada aqui. Porque os documentos diziam o quê? Diziam que a investigação tinha sido mal feita, os procedimentos de perícia estavam todos errados. Entendi. E ele começou a ter acesso às reportagens da época. Frigidos ovos. O que era para ser uma temporada de 5 episódios virou um podcast de 2 temporadas, com 25 episódios cada. Olha aí. 3 horas de duração, alguns episódios. Por quê? Porque ele precisava ler o que estava escrito na lei, nos autos, porque senão ele ia ser processado. A Globo comprou os direitos, virou documentário, e no meio do processo inteiro, ele achou uma prova que inocentava de verdade aquelas pessoas que tinham sido acusadas injustamente, condenadas injustamente. Um dos acusados morreu na prisão. Ixi, E assim, rapaz. resultado, essa história é um grande escândalo do jurídico brasileiro. Agora tá no tribunal da ONU, porque já prescreveu e aí a gente precisa resolver. Tá todo mundo vivo, todo mundo, promotor, juiz, delegado, todo mundo que fez. Você assistiu o documentário? O documentário da Globoplay, muito bom. Assim, quem não tiver paciência para 2 horas de episódio de podcast em 25 episódios, pega a temporada que tá na Globoplay, Repete o título aí pra galera. O caso Evandro. Esse é o caso Evandro, porque aí o que era As Bruxas de Guaratuba, ele falou: isso é ofensivo. Então ele passou a tratar o caso Evandro. No meio da investigação do caso Evandro, ele descobriu um outro caso e aí já emendou também. Gente, é um material fantástico, sabe? E aí você vê possibilidades, falando aqui, dando a dica pra quem quiser ter um podcast. Você não precisa ter um podcast entrevistando pessoas. Você pode ter um podcast sozinho. Você pode ter um podcast com amigos pra falar sobre um determinado tema. Bacana isso. Né? Não é? Você tem possibilidades. Você pode ter um podcast simplesmente pra contar histórias.
ou para fazer comentários sobre algum tema que você gosta, né? Então, assim, infinitas possibilidades. Tá aí o meu merchan para você, Japão, e é isso. Eu Aproveitar para complementar esse merchan. Isso. Você, quando chegou, você gostou do ambiente, você se impressionou e tal. Eu queria que você falasse um pouco da importância de ter uma estrutura como essa à nossa disposição também, né, Érica? Porque... Sim. Um estúdio lindo, lindo, lindo. Um café muito bom. Chique. Assim... É minha amiga. Também, assim. E eu achei muito, muito bonito mesmo, muito legal. Você vê que é uma estrutura, apesar de enxuta, no sentido de não é uma estrutura física grande, mas você tem uma estrutura bacana. Aqui você tem inúmeras possibilidades de cenário, né? Dá pra puxar cortina de um lado, cortina do outro. Enfim, configurações bem legais mesmo. Japão tem sempre um cuidado de oferecer o melhor e a gente agradece também, né, Zé? Porque já vem caminhando junto aí, a gente agradece também a oportunidade de estar aqui. Né? Claro. Isso desde sempre, assim, trabalhar... Aí agora eu vou puxar saco, né? Trabalhar com o Japão é massa, né? Vamos combinar que é massa. Eu dou alta risada com o Japão aí. Não há problema que não seja resolvido. Eu gosto disso, assim, não há problema que não seja resolvido. E aqui a gente tem um lemazinho que a gente aprendeu com o Japão, viu? Como é? Quem é feliz... Não enche o saco. Eu concordo. Nossa, mas eu concordo. Então, atenção, haters, atenção, a opinião que a gente não pediu. Quem é feliz, não enche o saco. Toca a sua vida de lá, que a gente toca a nossa aqui. Rapaz, antigamente eu ficava calado, mas depois que eu aprendi esse negócio com o Japão, eu tô respondendo na internet. Aí o cara falou, hoje você me respondeu assim. Eu falei, respondi. Acostumado a ver Zezinho Manso. Érica, voltando um pouco, você é egressa do curso de comunicação da UESC, hoje empresária da área de marketing digital, podemos dizer assim, mas tem muitos outros tentáculos, né? Eu queria que você falasse, né? Porque fala um pouco aí dessa sua trajetória pra galera que tá assistindo conhecer você. Eu falo demais, então se eu começar a falar demais, vocês me cortem, podcast por favor. O podcast é seu. Não, joga então. o travesseiro aí já. Isso, joga. Na verdade, eu formei em comunicação, né? Como você falou. Sempre foi meu sonho trabalhar com comunicação, desde os 13 anos. A primeira vez que eu entrei numa televisão, me levaram no OPEC. E eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar com isso aqui. Que incrível, que mágico, né? Naquela época, o cara da OPEC era o responsável por apertar o botão que levava o comercial pro ar. Eu falava, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero sentar nessa cadeira. Que poder, né? Exato, você imagina, hoje em dia é tudo automático. Droga. Mas ainda assim, foi muito massa, assim. E aí, desde os 13 anos, eu passei a pesquisar a tentar entender esse universo da publicidade, especificamente da publicidade. Eu gostava de assistir comercial. Eu curtia assistir comercial. E aí eu comecei a entender quem eram os grandes publicitários do Brasil. Então, assim, meu primeiro peixe, foi o meu primeiro animal de estimação, o nome era Washington Oliveto. Que é um publicitário, um dos percussores, um gênio. E aí, na época de fazer vestibular, eu tinha que escolher e eu queria fazer publicidade. E aí, qual foi a minha decepção ao descobrir que a gente não tinha um curso de publicidade e propaganda naquela época público na Bahia? E assim, a minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular para mim, eu nem ia pedir uma coisa dessas, né? Assim, eu conhecia a minha realidade e sabia que minha mãe e minha avó sempre fizeram de tudo por mim para que eu tivesse a melhor educação possível. E eu falei, poxa, eu preciso entrar numa faculdade pública, para mim era uma obrigação. E aí, diante desse cenário, eu pensei, tá, eu não posso fazer publicidade e propaganda, mas o que é que eu posso fazer? Então, eu posso me formar em comunicação, depois formada, o meu plano era esse. Depois de formada, eu poderia começar a trabalhar e com o dinheiro que eu estivesse ganhando, eu poderia convalidar outras disciplinas e fazer o meu curso tão sonhado de publicidade e propaganda. Quando eu entrei na UESC, eu descobri que eu não precisava de nada disso. Eu podia, dentro daquela grade curricular, podia, no final das contas, fazer um após e ir me especializando cada vez mais e trabalhar com publicidade. Foi exatamente o que aconteceu. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágios em outras áreas da comunicação. Então, eu estagiei em jornal, eu estagiei na própria Ditos, na gráfica lá da UESC, eu estagiei numa produtora de vídeo, eu estagiei na Ícone. E, assim,
fui crescendo dentro desses estágios, né? E finalmente fui efetivada na Ícone. Comecei minha carreira na Ícone como editora de vídeo. Sabia editar bem? Nem um pouco, mas estava lá disposta a aprender, né? E de lá eu fui trabalhar em uma outra agência, fui trabalhar na M21 como mídia e produção. Ainda não era o cargo dos meus sonhos, que o cargo dos meus sonhos era a redação publicitária, sempre foi o que eu almejei, porque eu sempre gostei de escrever. Sempre. E aí eu fui nessa, fui pra M21, dentro da M21, quando eu ainda estava trabalhando na M21, foi o boom das redes sociais. Eu e Nelsinho, meu sócio, a gente começou a estudar sobre, e a gente começou a entender que a possibilidade que nos grandes centros já existiam agências de propaganda só para redes sociais. Voltado pro digital, né? Só com foco no Facebook naquela época. Uhum. E a gente falou, pô, tem uma possibilidade aí. Por quê? Porque a gente sabia que para você ter uma agência offline, você tinha que ter uma estrutura financeira mesmo, bacana para você começar. Ninguém começa uma agência do nada. E naquela época, com a possibilidade do digital, só de rede social, enfim, o que a gente precisava ali era de um computador e uma rede de internet, a gente falou, pô, dá para começar. Então vamos começar daqui? Vamos. A gente começou a estudar sobre isso. E resolvemos montar a agência. E aí o nosso plano era, quando a gente tiver X clientes, a gente começa. Nesse meio tempo, a gente conseguiu esses X clientes. E na mesma semana que eu ia pedir demissão da M21 para ir finalmente tocar o meu sonho, que era ter uma agência de propaganda e trabalhar com publicidade, eu recebi uma proposta muito boa da OCT, que era uma OCIP, uma ONG, né? Que trabalhava, que é uma ramificação de um dos projetos da Fundação Odebrecht. Eu recebi essa proposta, era muito boa, inclusive financeiramente, para uma pessoa tipo, recém-formada, né? Tinha 2 anos que eu tinha me formado. Eu falei, pô, é uma oportunidade. E aí o meu trato com o Nelsinho foi, eu fico 1 ano lá, trabalho na nossa agência, porque a minha parte era a redação de fato, trabalho de casa, de lá, né, tipo à noite e tal, no terceiro turno, no final de semana, e você vira a cara da agência por um tempo. Então a KMS nasceu assim. Naquela época você já fazia home office sem ter pandemia. Sem ter pandemia. Nelson faz uma piada horrível, que naquela época eu trabalhava na minha cama. Nelson sempre só é muito boa. Mas ele a gente realmente começou assim. Sim. E aí a coisa foi crescendo. Eu que fui pro CT pra ficar 1 ano lá, fiquei 4. Caramba! Aprendi demais da conta, assim, muito da profissional que eu sou hoje, eu aprendi lá, inclusive em relação a liderar mesmo, sabe? Eu percebo uma evolução mesmo de quem eu era para quem eu sou, tanto do ponto de vista pessoal, porque eu tive contato com coisas que eu nunca teria, assim, no sentido de agricultura familiar, de você conhecer comunidades agrícolas, enfim, eu tive essa muito massa. Sem falar o conhecimento na área de comunicação para meio ambiente, que é um universo completamente diferente e que hoje me ajuda demais lá na agência, porque vira e mexe a gente pega clientes que precisam de alguém que entenda a língua deles, nesse universo do cacau, da produção do cacau e da produção de comunidade, né, em comunidade, do associativismo, enfim. Então, eu já tenho essa experiência e eu tive muita oportunidade. Enquanto eu estava lá, o que eu pude aproveitar de oportunidade para me capacitar, e eles me davam essas possibilidades. Então, eu fiz curso de gestão de crise, eu tenho um curso da Aberge, que é uma das maiores escolas de comunicação empresarial do Brasil, né? Então, eu tenho essa certificação em gestão de crise, fiz cursos na própria área de comunicação para o meio ambiente, fiz curso de comunicação institucional e organizacional. Então, assim, tudo isso foi trazendo um arcabouço. Chegou um momento que eu falei, não, agora não dá mais, porque lá eu trabalhava de segunda a sexta-feira no meio do mato, mesmo. Imagine uma plataforma, é foda. Imagine uma plataforma de petróleo, só que ao invés de ser no mar, era no mato, era na floresta. E era em qual cidade? Fica mais perto de Gandu, mas é dentro do município de Ibirapitanga. Sim. Lindo lugar, lindo, 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 uma maravilha. Eu ia pra campo sempre, era massa, tinha uma estrutura incrível, mas
E assim, eu vinha pra cá no final de semana. Nessa época eu já tava noiva. Eu já tava pra noivar, na verdade. Tinha os meus amigos. De vez em quando, eu perdia aniversários, perdia momentos com a minha família, assim. Perdia, é uma palavra forte, mas vocês estão entendendo, né? Sim. Assim, eu abria a mão daquilo ali. Você ficou ausente aqui, Exato, né? E eu era muito apaixonado por aquilo que eu fazia lá, porque eu via o resultado de verdade, sabe? E o seu crescimento E o também, meu né? crescimento. E eu cresci realmente lá, assim, eu entrei lá pra ser a menina da comunicação, a menina que escreveu uns textinhos pra intranet e tal, e eu saí de lá coordenando toda a parte de comunicação de todos os projetos que a instituição tinha. Pô, que massa, hein, Zé? Assim, a gente desenvolveu muita coisa legal. Muita coisa legal. Então, assim, meu chefe, meu ex-chefe, né, brinca que eu pedi demissão por causa de um pastel. Porque quando eu fui pedir demissão e explicar pra ele que eu queria ir, eu falei, não, é porque eu tô muito cansada. Tipo, às vezes tem dias que eu só queria chegar em casa, sair e comer um pastel. E ir numa pastelaria, ele, pô, você tá pedindo demissão por causa de um pastel. E aí a gente tem essa brincadeira até hoje, assim, mas foi... O melhor mentor da galáxia. O melhor mentor da galáxia, um querido mesmo, o Vone Fernandes. Gosto de citá-lo. E aí é isso. Aí depois eu vim assumir, de fato, a KMS, né? Cheguei e tal. Tinha uma equipe de uma pessoa, além de Nelson. Então seria uma equipe. Não chegava a ser uma equipe, porque a gente Que era já Nelson tinha... mais uma pessoa. Era Nelson mais uma pessoa, já tinha mais uma pessoa ajudando a gente. A gente trouxe mais uma e aí viramos 4. Éramos sempre 4 lá na agência. E a gente foi assim por bastante tempo. Crescendo, aprendendo, evoluindo, mudando mudando as entregas também, porque aí a gente já tinha o Instagram, o Facebook morreu, aí agora já era o Instagram, o tráfego já era o principal, a nossa agência já tinha uma robustez, principalmente no setor do tráfego pago, porque Nelson, assim, destrói nisso aí. Era isso que eu ia falar. A KMS eu enxergo com uma empresa realmente que está por dentro do que o algoritmo pensa, vou dizer assim, ignorantemente falando. Foi o que ele falou no episódio dele, ele foi o percussor, ele pegou muita coisa. Exato. Ele fez treinamento No início, lá, né? pai. Lá. Assim, a gente tem o contato direto, né? Assim, vira e mexe, tá em reunião, tô com quem? Com o Google. E a gente tá em reunião com quem? Com o Facebook. No Facebook, no Meta, a gente tem o nosso próprio contato. É a mesma pessoa que a gente entra em contato e fala, tô com BO aqui pra resolver, como é que faz? E eles têm esse todo... Então é o nível, Você né? acaba facilitando pra quem... Outra coisa massa também, tudo que atualiza chega primeiro pra gente. Sim. A gente testa também, a gente participa de testa. Tem coisa que nem chega aí, mas é que a gente já teve um laboratório ali, um a parte laboratório beta ali vai pra você. Exatamente, Né? exatamente. E assim, gente, a gente tá falando de uma agência do interior da Bahia, né? A gente começou quando tudo era mato mesmo, Mas mesmo. justamente por ser online, né? Isso aí. Então tá em todo lugar também. Tá em todo lugar. E aí é isso. Aí a gente tinha uma equipe pequena, né? Éramos nós. Eu finalmente realizei o meu grande desejo de ser redatora publicitária, né? Eu realizei o meu grande sonho. Na KMS. Na KMS. E aí, num determinado momento, na pandemia, a gente tomou um choque. Primeira semana da pandemia, a gente perdeu 14... Primeira semana a gente perdeu, acho que quase... A gente saiu de um faturamento que a gente tinha 3 anos e voltou... Tipo assim, um faturamento que a gente tinha voltou o faturamento de 3 anos antes, assim. Sim. Teve uma semana que a gente perdeu, acho que 4 ou 5 clientes na semana, sabe? Foi um terror. Eu imagino mais ou menos, mas eu vou fazer essa pergunta a você. O que passa na cabeça do empresário nesse momento? Eu pensei, vou falir. Foi o que eu pensei. Vou parar de fazer o que eu faço? Não, nunca pensei em parar. Nunca. Falei, vou falir, vou ter que continuar fazendo, mas falida. E era muito doido, assim, porque meu marido não parou de trabalhar. Hora nenhuma, porque ele trabalha na área da saúde. Mas lembra que rolou aquela redução de salário de todo mundo para adequar e o governo ia entrar, enfim. E eu falava assim, meu Deus. Pânico total. E aí eu lembro que nesse dia eu liguei pra Nelson e falei, a gente vai falir?
E assim, eu sou a desesperada da relação, você conhece, né? Eu choro, eu sou esse ser humano, eu sou a Eu só desesperada. não sabia que você ainda chorava muito. O quê, meu amor? Porque eu vejo ela mais madura assim hoje, né? Quem conheceu Mas eu Queca e tal. continuo chorando toda terça-feira, ó. 7 horas da noite é meu dia de chorar. É mesmo, Keika? Porque eu até relatei isso hoje pra ela, assim, porque eu tinha essa imagem dela lá atrás, mas hoje eu vejo ela uma mulher muito mais madura, é mãe e tudo mais. Mas eu continuo chorando de desespero e raiva. São as duas coisas que me fazem chorar. Keika Medo e sempre foi raiva. assim Medo mesmo. e raiva. São as duas coisas que me fazem chorar. E a minha irmã que me sacaneia. Minha irmã fala, nossa, terçou, hein? Olha lá. E ela fica vermelhona Fico, e chora é, mesmo. choro com Retada. lágrimas, choro de lágrimas, como Com vontade. diz Isa, minha filha, estou chorando de lágrimas. E aí eu liguei pra Nelson e falei, a gente vai falar. E Nelson é uma pessoa sóbria e equilibrada da relação, né? Da nossa sociedade, ele é o equilibrado. Exceto quando o Flamengo tá jogando. Exceto quando o Flamengo tá jogando. E aí, nesse dia, Nelson me disse, eu acho que sim. Aí pronto! Pô, Foi. se o O cara consolo que você, dele. O consolo dela, Foi. no caso. Foi assim, disse eu que ia falir. eu é isso falei, e mesmo. agora? A gente faz o quê? Fale junto. A gente faz o quê? Ele falou, não, quem tá pedindo pra cancelar o contrato, eu não vou deixar. Aí Nelson usou uma estratégia muito genial, que foi, você quer cancelar? Não cancele, a gente vai continuar te oferecendo o serviço até você se estabilizar. Porque a gente sabia que em algum momento a coisa ia... Sim. E foi o que a gente fez. A gente não perdeu, perdeu poucos parceiros por conta disso, porque a gente aguentou no risco manter aqueles que tiveram. E são clientes que estão com a gente até hoje. Porque a gente acreditava nisso. Como é? O cliente não fazia os pagamentos e vocês continuavam prestando serviço. A gente fez isso. Boa ideia, né? Negociamos, baixamos o valor do contrato. A gente se... Porque na hora a comunicação é a primeira que recebe a podada. Você entende? Então, assim, a gente foi... Quando der, você acerta, a gente reparcela, a gente fez o que era possível a gente fazer para atender aqueles clientes. E aí, assim, coisa de um mês depois, aí as pessoas... Foram pro digital, né? Porque Exatamente. aí, que era a Quem não arma, né? estava no digital precisou estar. Foi. E a mesmo. gente tinha expertise É já. isso que eu ia falar. E aí a gente saiu da equipe de 4 pessoas para quando a gente voltou pro presencial, quando finalmente estabeleceu e tal. Quando a gente voltou pro presencial, a gente brinca que estourou um cano de gente lá na agência. A gente saiu de 4 para 5, daqui a pouco 6, daqui a pouco 10. Hoje nós somos em 11 pessoas trabalhando, contando comigo e com o Nelson. Uhum. Algumas em home office, à distância, né? Trabalhando mesmo em outras cidades. Mas a grande maioria lá com a gente. Então, a gente tem uma equipe hoje em dia bem robusta. Quando a gente começou, a gente não tinha Riosmaker, né? A gente Sim. contratava produtoras durante um período muito grande. A gente se manteve firme na coisa do não, a gente não produz vídeo, nós somos agência. A gente não produz vídeo, nós somos agência. Mas chegou um momento em que o mercado... Né? Exato, que o mercado começou a fazer e aí a gente também acabou trazendo É um movimento natural, exato, né? e que a própria equipe, a nossa própria equipe falou, Érica, Nelson, a gente também quer fazer. É. E aí a gente começou a trazer, no ano passado, foi no ano retrasado, né, na verdade, no ano retrasado, a gente montou um mini estúdio lá na agência, que a gente tem a possibilidade tanto de fazer vídeo quanto de fazer foto, tanto foto de gente quanto foto estilo, né, e tá bem legal, assim, eu tenho uma equipe que é a equipe dos meus sonhos hoje em dia, tá redonda, eu não... Isso é massa, velho. Ter essa afinidade, essa boa convivência Isso. saudável, Mas foi... a confiança, o prazo. Mas foi difícil, sabe, Fagundes? Eu Demorou imagino. pra gente acertar. Imagina. Demorou pra gente acertar as contratações e demorou também pra gente aprender Como gerir. como gerir. Principalmente porque foi muita gente de uma vez, assim. Então, sabe, assim, tanto eu quanto o Nelson, a gente precisou amadurecer a liderança. Porque a gente formou em comunicação. E não em empreendedor. E não em gestão de administração, pessoas e tal. Diferente, A né? parte de administração, a gente sempre teve muita sorte por Nelson já naturalmente ter tido uma educação financeira muito boa. Então, no começo, o Sebrae ajudou demais a gente. Massa, Sebrae. Massa. Colou mesmo. Podia trazer alguém do Sebrae aqui, Zé. Nossa, Trazer por Michel. favor. Eu ia falar ele. Traga a Michel. Ou traga a Claudiana, ou traga os dois, porque são maravilhosos. Assim. Dá uma aula aqui pra Sim. galera que tá querendo empreender, né? Isso aí é A muito massa. comunicação. E entender que empreender em comunicação
Não é brincadeira. Porque tem gente que leva como se fosse hobby, como se fosse brincadeira. Não, gente, não. Vocês têm que levar a sério e vocês não podem prostituir o mercado de vocês. Sim. Que é o que tem acontecido, é uma coisa que a gente tem visto isso. A gente, mesmo quando a gente chegou lá pequenininho, novinho, primeiro cliente, a gente teve esse cuidado de ter o nosso preço competitivo com os preços de mercado, porque a gente não podia prostituir o mercado, a gente entendia isso. A gente queria ser parceiro das agências offline, né? Mas rola uma raivinha assim, quando você vê o outro fazendo uma coisa que... Ah, porra, velho, esse preço, velho, cobrou isso... É Não triste, rola assim, você fala, Fica porra, triste, sabe, tipo... Eu ouvi isso em algum lugar, assim, que se todo mundo cobrasse uma mesma faixa de preço, o cliente não tinha pra onde Tava correr. bom pra todo mundo. Vai pra onde? Se é tudo Tava bom semelhante. pra todo mundo. Além de práticas de mercado, que muita gente que tá chegando no mercado no online não efetua, mas que é praxe de mercado. Eu vou falar, o BV. Sabe? Não existe A você... comissão, né? Exato, você precisa efetuar isso. É uma prática de mercado, é garantido por lei. É, por lei. Entendeu? É Mas 15 tem ou gente... 18? 15 de produção, 20 de veiculação. Mas quando você tem... Você precisa pensar que tem gente que está entrando no mercado que só conhece o mercado online, só conhece o mercado digital. Mas o mercado online, ele se pauta no offline, né? Então, assim, tanto eu quanto o Nelson, a gente teve experiência, a vivência do offline, então a gente já tem todo aquele arcabouço, né? A gente entende. Hoje em dia, a KMS, você falou, a gente está no mundo digital, a gente nasceu no digital, a gente tem a expertise no digital, mas a gente também atende clientes em tudo. Hoje em dia, agora mesmo eu tô com a campanha da Provete, de Cíntia, rodando, e é uma campanha 360, tá em rádio, outdoor, televisão, rede social com tráfego pago, rodando lindo. Por quê? Porque a gente entende que para aquele cliente estava no momento de uma campanha 360, ele topou entrar e vamos nessa, enfim. Mas a gente atende clientes que estão em televisão há 4, 5 anos. E é a gente que faz todo o processo, tanto de roteiro, quanto de produção, de negociação com produtora de vídeo, porque nesse caso aí sim a gente precisa ter a produtora com a gente enquanto parceiro, né? Por conta de Ancine e também por conta de estrutura, né? Você não vai botar na televisão um vídeo mais simples, precisa ser uma coisa mais robusta. E a parte de mídia e estratégia e tal. Então, assim, a KMS hoje em dia, ela nasceu realmente no digital, mas hoje em dia ela é uma agência 360. O que a gente fala que é uma agência... Eu aprendi isso num curso que eu fiz recentemente da SPM, que é online. No on e no off. Porque comunicação você precisa ter ponto de contato, né? Você precisa ter sua marca no máximo de canais possíveis. Eu não tenho muito dinheiro para investir. Então você tem para quê? Mas você precisa ter uma verba para investir nisso. Eu não quero gastar com comunicação. E não vai gastar, querido. Você vai investir. Comunicação é investimento. É dinheiro que você bota e ele volta para você. Gasto é quando o equipamento seu quebra. Aí você teve um gasto. Porra, quebrou, vou ter que consertar, foi inesperado. Mas o resto é investimento. Tem 5 minutos que eu estou falando sem parar. Não, isso é essencial. E aí, Zé, tem alguma Uma aula? Não, eu ia só complementar essa questão, né? De você estar inserido em várias mídias, porque é aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu aprendi isso de uma forma, né? Porque eu trabalhei um tempo em emissora de TV, onde eu posso colocar minha marca. Eu tô, irmão. Tô nesses totes, eu tô em shopping, eu tô em... Onde você rodar aí, você vai ver. Num tráfego e tudo. E aí, a procura, ela é uma consequência. Consequência. Né? E Zé, se você parar pra pensar, qualquer coisa pode ser uma mídia. Qualquer coisa pode ser um veículo. Exato. Nesse curso que eu fiz, o professor ele citou um exemplo muito genial. Lembra da turnê do Sandy Júnior? Que Brasil inteiro e tal, e teve em Salvador. Lembro. E esse professor, ele atendia a conta do Shopping Barra. Só que o Shopping Barra não comprou a cota do show. Não me lembro por quê. Não sei se já tinha um outro shopping patrocinando, não sei o que era. Mas ele não conseguiu comprar essa cota. Mas ele é o público dele, né? O público de Sandy Júnior. E na redondeza do estádio onde ia ter o show, já estavam todos os outdoors, já tinham sido comprados pelos patrocinadores masters. Já tinha sido garantido aquilo ali.
Dentro da arena não tinha espaço também de veiculação, porque já eram para os patrocinadores oficiais, enfim. E aí, o que foi que ele fez? Porque ele precisava anunciar. No dia da entrega, da venda, da entrega da bilheteria, né? Que você tinha que retirar na bilheteria o ingresso de Sandy Júnior, eles sabiam que ia dar uma fila. O que eles fizeram? Pegaram o caminhão do Shopping Barra, que é todo envelopado com Shopping Barra, um caminhãozinho. E o caminhão ia, voltava, estacionava. Você tinha uma mídia Sim, ali. sim. Só pegar o caminhão. Você entende? Só gastou o combustível aí do trabalhador. Absolutamente tudo é uma mídia. Sua farda é uma mídia. Né? Um adesivo na mesa de shopping. Você lembra quando tinha muita coisa? Não sei por que pararam de fazer. Porque é uma mídia genial. E se você coloca uma mídia em contexto, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Quando eu trabalhei no Festival de Chocolate, lá na M21, a gente fazia esteira do aeroporto. Pô, aquilo ali, mas... Que não é adesivo, né? O adesivo era o chocolate escorrendo na esteira. Nossa. Sensacional. Dentro de um contexto, né? Então, assim, você tem inúmeras possibilidades. Se você parar pra pensar, tudo Eu é acho mídia. massa esses... Eu não sei nem como é que chama. Que você complementa o outdoor com alguma forminha assim e plota também. Tipo, se for um copo saindo da parte do outdoor... baixar muito mais ali, né? massa. Paga o pau pra aquilo ali, velho. Acho... Muito massa. Muito, Chama muito, atenção, muito massa né? mesmo. E eu vi uma outra também, acho que foi no sul. Quando chovia, era uma propaganda de camisa. E quando chovia, aparecia a roupa íntima da pessoa. Ai, que massa. Aí o papel da frente molhava e aí dava uma outra parada. O sacada é muito boa, porque no outdoor você molha. Outdoor você não pode fazer com cor clara, né? Justamente por conta disso. Porque chove, a placa A que tá ideia embaixo. é se eles fizeram uma plotagem por Que cima massa. outra, e aí quando chovia, porque era um período da chuva, Sim. quando chovia, dava outra conotação. Ah, não Massa. conheço. Não conheço. Não Massa, conheço eu vi essa, não, isso, esse case, eu não. vi isso, eu Mas vi é isso. muito boa, assim. E é isso, sabe? Tipo, você tá vendo? A gente tá falando de referência. Uhum. Pra você produzir comunicação boa, você precisa ter isso. Você precisa ter referência. Né? Quando você Já pega... anota essa aí. Já anota essa aí. Isso aí. Sim. Vamos botar fogo no parquinho? Sim, diga. Você quer falar de BBB? Não, eu não. me sinto pronta. Não. Você tá acompanhando? Claro que eu Que tô. massa! Eu tenho que sair daqui. Que Não, sei. calma. Não, Não sei gente. nem pra onde vai. Mas deveria. Vou lhe dizer Porque por ali é quê. sobre experiência humana também, é sobre E- publicidade. Pra publicidade. Principalmente publicidade. Hoje em dia, aí a gente volta pra história do online. Uhum. Tá ali, na televisão. Gente, não é online não, viu? É Online. online, que é offline e E online. online, isso aí. Quando você On e off. vai... Quando... Pense, é a sociedade que pauta o BBB. Uhum. E o BBB tem pautado a sociedade. Mas, além disso, você tem, no BBB, grandes exemplos de mídia, né? De veiculação de anúncio e tal. Mas você tem também os memes. Sim. O depois da... O que aquilo ali gera. Veja, uma briga no BBB gera no dia seguinte uma ação do iFood. Não sei se vocês viram isso. No BBB passado, o iFood era patrocinador. Ou no anterior, não sei. E agora ele não é mais. Pelo que eu entendi, ele não comprou cota. Mas ele continua derivando. Tem vários patrocinadores, tem várias propagandas de pessoas que não... De marcas que não estão como patrocinadores do BBB. Mas que estão ali, mas repercute. E aí você tem o iFood, que na época do BBB, que o Babu participava, ele era patrocinador. E na época do BBB do Babu, houve uma polêmica com a participante. Com a Ivy especificamente. E todo mundo começou nesse BBB, cadê que a Ivy não tá falando nada e tal, do que o Babu tem feito, enfim. É aquele que ela faz... E ela calada, e todo mundo falou, ai, nossa, ela tá calada porque, olha, que evoluída, ela não vai se meter em briga. Não, na hora da eliminação do BBB, tipo, o Babu sendo eliminado, o iFood solta uma propaganda com a Ivy. É muito rápido, né, velho? Muito rápido. Muito A rápido. galera já vai muito preparada. né? Esses rápido. caras Isso é massa. Eu tava atento a outras coisas, além das câmeras, posicionamento, Sim. forma de corte, forma de edição, com os VTzinhos que rola, eu pego muito aquilo ali. Mas eu tava prestando muita atenção no material da lona que eles plotam o chão, por exemplo. Por que aquela lona não enverga? Por que não fica amassado? Como é colocado?
tudo isso eu fico prestando atenção. E realmente é uma coisa assim que... Porque quando a gente fala de BBB, muita gente pensa que é só pelo entretenimento, né? Mas a gente não tem como assistir nada de audiovisual como consumidor só apenas. A gente tem um olhar crítico para muitas coisas. Você pela publicidade, eu mais um pouco para a parte técnica, também a publicidade e tal. E é disso que a gente está falando aqui, né? Enquanto profissional de comunicação, seja no jornalismo, em relações públicas, na publicidade, no rádio e TV, como cinegrafista, seja o que for, a gente que trabalha com comunicação, a gente tem a obrigação de consumir o mundo. O que é consumir o mundo? É a gente olhar tudo com o olhar de o que eu posso usar isso aqui de referência. Como é que eu posso usar isso aqui no futuro? Porque às vezes você tem um cliente que chega pra você com, quero uma campanha sobre, sei lá, batata frita. E você fica tipo, como o que eu vou fazer? E aí de repente você lembra de um almoço na sua casa em 1980 que a sua avó fez uma receita de batata, não sei das quantas, e aí você leva aquilo ali pra TV. Isso é referência, sabe? É você ter... Aí você lembra de um livro, de uma citação de um livro do cara que plantava batata. A possibilidade de você usar aquilo ali também. Então você tem que consumir o mundo, né? Com um olhar de como é que isso aqui vai me servir. É estar atento. Tem até versículo bíblico para isso aí, né? Para quem é religioso e tudo. A Bíblia diz, examinar tudo e retende o que é bom. Examina tudo e traz para você só o filé, bonito, não pai. tinha pensado nisso. Tem isso. Então, é um princípio bíblico, inclusive. Hoje ele ganhou, né? Ganhou, caraca. Hoje ele ganhou. Eu não tô lá na igreja, não, mas eu conheço tudo. Foi lá um pouco. 2000 anos atrás, ou então um pouco mais. O que eu posso fazer, né? E colocando um pouco mais de fogo nesse parquinho, Érica, assim, levando... Lógico, acho que não tem problema nenhum. Vou logo fazer minha defesa. Mas é um movimento recente, que é das agências passarem a produzir conteúdo na prática, como você falou, de Reelsmaker, até com câmeras mesmo e tal. Eu ouvi muitos colegas, o que é isso? Eu acho que não estava escrito em nenhum lugar que a agência faz só isso e, tipo assim... Ou vice-versa. Ou vice-versa, mas você já ouviu esses zum, Várias vezes. Alisson não vê problema absolutamente nenhum com isso, porque na minha vida já é desbloqueado o que é diferente, eu já... Me achego logo pra ver qual é e já me misturo e já embola tudo, já desce a ladeira. Não tem problema nenhum. Tanto é que eu também faço conteúdo com celular. Acho que eu consegui pagar esse celular aqui com 2, 3 meses de trabalho, já fiz uns trabalhinhos. Ou seja, eu também entrei na área do cara, né? E tá aí o Planeta. Qual é a sua visão sobre esse movimento que o mercado fez? É uma coisa local, uma coisa que o Brasil, as agências do Brasil já fazem. Explica um pouco pra gente. Todo mundo já faz, né? É um movimento que já tá natural. É uma prática, né? Já é uma prática. Você tem também os profissionais freelancers, que eu acho que o mercado ele tem espaço para todo mundo. Também você acho. Tem cliente para todo mundo, tem perfil de cliente para todo mundo. E mais do que isso, eu acho que parceria sempre agrega, sabe? Eu não vejo... graças a Deus, a gente tem uma proximidade com veículos e com produtoras e com freelancers e com agências. A gente tem parceiros que, assim, a gente troca ideia com os nossos concorrentes. Porque a gente entende, isso é uma coisa que, pelo menos, a gente entende, né? Eu não posso pegar mais de uma conta do mesmo segmento na mesma praça. Certo? É antiético. Tem quem pegue, mas lá na agência a gente segue a praxe do mercado antigo de não pegar. Então, se eu atendo um supermercado, eu atendo um supermercado. Se eu atendo uma loja de material de construção, eu atendo uma loja de material de construção. E eu já atendo aquela loja ali. Quantas outras lojas de material de construção tem em Itabuna? Sei lá. Maria, material de construção, bar e igreja, não dá pra contar. Tem suficiente... E ótica. Tem suficiente... Pra sobrar pra todo mundo. Né? Tem suficiente pra sobrar pra todo mundo. Então, na minha cabeça, eu não sou concorrente. Eu não preciso brigar com o meu concorrente, com uma outra agência. Porque os concorrentes são os nossos clientes.
A briga Sim. é deles de preço. A nossa é uma briga conceitual, digamos assim, né? Olha, eu me posiciono assim no mercado, Minha você se campanha foi posiciona legal. assim, a minha campanha, eu prefiro fazer campanhas desse jeito, eu prefiro desse outro jeito. Não há por que ter isso. Inclusive, eu acho muito saudável quando a gente tem a troca, né? Eu vou citar aqui Ítalo Montargil, da IM Criações. Sim. Meu parceiro. Nosso, né? Eu consigo trocar uma ideia com o Ítalo, tipo de... Porra, eu vi aquela campanha que você fez, que massa, velho, ficou muito massa, parabéns, tá lindo, muito bem feito, e vice-versa. E também consigo virar pra ele e falar assim, véi, você viu isso aqui? Porque isso une o mercado, até pra gente conseguir brigar pelo que é nosso de direito, né? Se a gente se une, a gente consegue. Como assim você não quer me pagar este preço, que é este preço que eu cobro, porque eu tenho um equipamento, eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho estrutura, né? A gente tem um mercado aí enorme, tem cliente para tudo. Tem o cliente que vai contratar o freela, que é o cara que tá começando, ou não, o que é freela já há muito tempo e tá tudo bem também, mas que não tem, tipo, os encargos que eu teria, né? E ele vai ter aquele trabalho, que pode ser tão bom quanto o meu. E a depender, às vezes, sai até melhor. Porque o cara tem mais experiência, enfim. E é isso, o mercado é isso aí. Né? Eu acho que para cada personalidade, para cada cliente, para cada segmento, você tem como atender de formas diferentes, assim. Né? E outra coisa também que eu acho massa. Às vezes a gente tem clientes com a gente há, sei lá, 6 anos, 7 anos. Para mim é muito normal e natural que este cliente, um belo dia, vire para mim e fala, vou encerrar o contrato e ir para outra agência. Eu acho natural, sofro, obviamente, porra, perdi um cliente, mas é natural porque, às vezes, você precisa também inovar em outros ciclos, né? A comunicação é isso, ter outras visões, outras... Eu acho, inclusive, importante que a gente entenda que o mercado, ele precisa mudar, o mercado, ele precisa de movimento, precisa chegar gente nova. Precisa o tempo inteiro. Antes, eu e Nelsinho, nós éramos os novinhos. A gente era os, ó lá, estão chegando agora no mercado. A gente não é mais. E também... Acabou. Isso, essa visão de que, nós que somos os... Não é, não. Tem muita gente mais nova fazendo coisas muito mais diferentes do que a gente. E a gente precisa fazer o movimento que a gente sempre criticou que as outras agências, quando a gente chegou, não fizeram. E isso a gente se cobra diariamente, eu e Nelsinho. Não ficar amarrado no que a gente acredita que é o certo. A gente precisa. Tá fazendo daquele jeito? Por quê? Bora lá. Bora entender por quê. Inteligência artificial, não sei o quê. Porque às vezes inteligência artificial é uma ferramenta. Uhum. É uma ferramenta. Quando eu vejo o Nizam Guanais, que para mim é o suprassumo da comunicação do mundo, criar a sua própria inteligência artificial, porque ele nota que em todos as pesquisas que ele fez e nos cursos que ele dá, a grande dificuldade, às vezes, do profissional, do criativo, é começar e não executar, e ele cria isso, é sensacional. Porque às vezes... Desculpa. Porque às vezes você não tem a referência, você tem uma demanda, você não tem a referência, você precisa de por onde é que eu começo aqui? E a inteligência artificial, às vezes, ajuda muito isso, principalmente nessa dificuldade e quando eu falo de referência, uma música que fale sobre isso, um livro que fale sobre isso, um filme que talvez eu consiga usar, repercutir uma cena de filme nisso aqui, né? Então você traz a comunicação para esse ponto. Inteligência artificial não é para ser inimigo de ninguém, só dos artistas. Eu acho que a inteligência artificial, opinião pessoal, eu acho que que ela deveria, até a arte ela vai bem. Na hora que ela chega na arte, para mim já começa a me incomodar. Não sei se em algum momento eu vou mudar de ideia a respeito disso, mas neste momento, para mim, eu acho que ela tem que parar ali, sabe? Tem gente que tá escrevendo livro usando inteligência artificial. E o princípio seria esse. Não é esse, é pra você ter ali, você ter uma base. Escrevi um livro inteiro, gostaria de não perder tempo numa revisão. Revisa aqui pra mim a gramática por favor. Ferramenta, né? Exato. E aí você precisa... Não é só pedir pro chat fazer e pegar aquilo ali que ele fez e entregar.
Não é, você usa aquilo ali como ferramenta. Uhum. E mais do que isso, a gente precisa aprender que a IA, cada um é uma para aquele usuário. Então você Exatamente. precisa treinar a sua inteligência artificial. O ChatGPT está aí para todos. Treine de acordo com as suas necessidades. Uhum. E aí, assim, quem não se adequar, É a isso que eu gente falo. também... Tem pessoa. Quem reclama tá sempre. Eu acho que tá querendo se proteger ou com preguiça de evoluir. A verdade é essa. Eu acho que as coisas que estão aí nem precisam. Tipo assim. A pessoa que vai lá, emite uma opinião. Beleza, opinião, massa. Mas eu acho que sempre tem uma conotação de. Eu não vou, não, porque eu penso dessa forma. Não, mano. Vá pra pelo menos ver qual é. Se. Já teve. A gente já entrevistou pessoas aqui que nunca tinham acessado a nenhum tipo de inteligência artificial. Surpreendeu, não foi? Tomou susto. Tomou um susto. Falou, como assim? Pois é, teu pedido de casamento. Até pediu um pedido de casamento, fez e tal. Um outro ponto é que, passando para esse ponto de vista do... as agências agora estão produzindo... Sim, mano, bora ver qual é. Bora junto, bora. As agências, elas estão produzindo conteúdo. Conteúdo. Independente da justificativa. Exato. Eu acho, velho, vale. O mercado... Não vale eu passar por cima de você. A questão ética é uma outra coisa. Mas assim, pô, qual é o problema? Isso aí, sabe o que é? Um sinal pra gente passar sempre nas canelas e se adaptar a uma parada. Exato. Se adequar. Tem uma coisa assim, antigamente as agências online, elas produziam posts. A gente está produzindo um post diário. Hoje em dia a gente produz conteúdo. E este conteúdo pode ser estático ou em vídeo. Ou Pronto. áudio, o que for. Ou áudio, ou o que for. Ou que o cliente, Texto, contratou. revista. Ou um viral. O que eu acho importante é que a gente não trate os conteúdos como iguais. O trabalho que eu despendo para criar uma publicação com conteúdo estático não é o mesmo que eu despendo para produzir um conteúdo em movimento. Sim. Seja ele em motion ou seja ele em vídeo. Logo, você não vai receber pelo mesmo preço um conteúdo estático ou um conteúdo em movimento. Pronto. Uma vez que o mercado ou que o meu cliente... Tem gente que faz tudo pelo mesmo preço. Mas uma vez que o meu cliente entenda isso... Porque, olha, envolve equipamento... Né? Exato. O tempo... Vou dar um exemplo. O tempo que o meu redator demora para escrever um card é diferente do tempo que ele vai escrever um roteiro. O tempo que a minha designer leva para criar uma peça estática é diferente da que a outra vai produzir um vídeo. Se a gente usa um programa de distribuição de pauta lá na agência, né? Então, é como se fosse um Trello, mas pensado para agência. Então, às vezes eu olho lá as carinhas dos meus queridos, dos meus filhos, e aí tem lá, fulaninha tem 4 coisas para fazer no dia. Ciclaninho tem 12. Por que ciclaninho tem 12 e fulaninha tem 4? Porque isso aqui vai levar... As 12 coisas que ele vai fazer vão demorar menos tempo do que as 4 que a outra vai fazer. E aí, Fagundes, lembra lá no começo, quando a gente começou a conversar sobre, demorou e tal, pra gente aprender a gerir a equipe? Demorou, inclusive, pra gente entender isso. Pra gente entender que a experiência que eu e Nelsinho temos e a forma como a gente trabalha não é a mesma de quem está chegando no mercado como a maior parte da nossa equipe. Que hoje em dia não mais, tá todo mundo bem escoladinho, mas por muito tempo a gente contratou gente recém-saída da faculdade, que tava começando e tal. E isso foi uma coisa que eu precisei aprender, que o meu ritmo era porque eu tenho um tempão fazendo isso. Quem tá começando agora vai fazendo um outro ritmo. Da mesma forma que às vezes tem pessoas que estão começando agora e que estão metendo uns loucos que todo mundo fala, uau, que massa, que incrível. Só que a gente que tá um tempo no mercado, a gente olha e fala, isso aí pode dar uma merda. Que é massa ter a coragem, é massa meter o louco e tal, mas também tem que ter essa experiênciazinha aqui por trás de, isso aí poderia, não deu, mas poderia ter dado merda, né? Seja em relação a direitos autorais, seja em relação à exposição de uso de imagem inadequada, né? Então tem isso tudo. Esse dia Nelson me ligou e ele
Rapaz, não sabia que poderia dar essa merda. Não deixa esse negócio pra lá, uma situação de drone. Exato. Não sei se você... Ele pô. não, tem que ter cuidado. Tem. Vou dar. Aí a gente vai pra coisa técnica, Sim. por exemplo, da questão dos drones, né? Vamos lá. Você sabe que tem alguns lugares de Ilhéus que você não pode levantar voo. Sim, sim. Por conta do aeroporto. Mas tem gente que levanta. Sim. Eu prefiro seguir a regra, viu? É. Mas é porque tem Eu gente sou medroso Mas, também, amigo, acho que é tem gente que, geralmente, quem levanta nem sabe da regra. É. Aí é que tá o problema. É isso. A pessoa que usa a trilha sonora e a imagem de alguém Sim. loucamente, assim, aleatoriamente, às vezes não sabe que pode dar merda pra ele. Só É. vai receber a galinha pulando. Entendeu? Entendi. E a gente precisa ter. Acontece. Acontece. Porque, obviamente, quem é que vai levantar voo sabendo que pode causar um acidente aéreo em sã consciência? Ninguém, amigo. É. Ninguém. Quer dizer, né? Eu espero que ninguém. Tem Então, uns a malucos maior. aí, Eu levantei uma vez por engano. Exato. Eu tava em Morro de São Paulo. Não sabia que tinha um aeroporto ali. É, ali Não tem sabia. não é aeroporto, não. É uma pista. Uma pista. Então, não sinalizou nada o drone pra mim. Sim. Eu subi o drone, Zé. Quando você viu o drone, já tava o avião passando do outro Quando lado. eu vi, meu irmão. Não, graças a Deus, foi quando eu acabado de descer, Passou. chegou um avião. Meu Deus. Fiquei em choque. É. Artigo 231, expor aeronave Aí, a perigo direto e iminente. Mas eu acho que foi 2 a a nave 3 que me anos. expôs a perigo, que vai 2 ser a 3 preso é ele. anos você poderia ser conduzido Não, e que vai ficar... conduzido é ele que me expôs. Brincadeira. Queca, partindo desse ponto dessas regrinhas que às vezes não estão escritas, mas a boa concorrência, como você falou, boa relação que tem no mercado e tal, que tem espaço para todo mundo e tal. Queria saber como é que você vê a questão, o cenário local, dessa questão do respeito mútuo entre as agências. Você já relatou que você se dá bem com quase todas as agências, né? A KMS se relaciona muito bem. A gente vê que algumas ferramentas e algumas expertises, é minha opinião, não vejo em nenhuma outra agência, né? Eu vejo muita gente com vontade de fazer, com bons equipamentos, mas essa expertise que a KMS tem, esse treinamento, né? Das vezes que eu liguei com dúvida, parece uma enciclopédia ambulante. Tudo eles sabem, assim. Então, é muito seguro, né, trabalhar com a KMS e tal. Então, eu queria que você analisasse, assim, Contexto local, né? o local, assim, o futuro desse mercado, como é que tá hoje, saindo um pouco bolha KMS e vendo uma coisa mais ampla, assim, até de uma forma, assim, de o cliente que está fora deste regional enxergar aqui, né? O que é que você falaria desse mercado para quem está fora, às vezes quer fazer publicidade, a empresa que está chegando, chegaram novas empresas de piso, de negócio de casa e tal. Primeiro, obrigada por essa confiança que você tá imputando a gente, mesmo de verdade. Mas é verdade. A gente fica muito feliz e sim, é verdade. Assim, falando tanto de mim quanto de Nelson, a gente sempre foi muito acessível a todo mundo. Verdade. Nesse sentido, Nelson na parte de tráfego, de orientar, eu em relação a qualquer tipo de contato, necessidade. A gente já ajudou botar no ar a campanha de outdoor de concorrente da gente. Porque a pessoa não tinha expertise nessa área, precisava colocar no ar e a gente chegou e vamos lá, é assim que faz. Né? Então, a gente tá aí pra isso. Aprendeu, né? Oi? Língua. A gente chega junto, assim, sempre foi. Eu acho que o nosso mercado é muito bom. A gente tem aqui a UESC, que produz profissionais de altíssima qualidade. A gente tem TVs aqui. A gente tem grandes canais, seja de YouTube, quanto grandes veículos de Instagram, de notícias. Assim, eu gosto de citar o iPolítica, para mim, a forma como o Rick trabalha, e cito mesmo, assim, é extremamente profissional, extremamente idônea, sabe? A gente tem o próprio Oziel também, que traz notícias de uma forma bacana. A gente tem a Laísla, que também comunica bem. A gente tem vocês. A gente tem muitas agências que já estão no mercado há muito tempo e as que estão chegando no mercado também de uma forma respeitosa e profissional.
Então, assim, eu vejo o nosso mercado como um mercado que ele não vai decair. A tendência é só crescer. Quando eu vejo, de quando eu cheguei neste mercado para agora, eu vejo uma evolução. Mas, assim, é como tudo no mundo, vai ser aos pouquinhos, vai ser, né? Tanto que a gente tem, se não fosse assim, não tinham empresas com 20, 30, 40 anos aqui, existindo, resistindo e comunicando e evoluindo e se adaptando. Até os mais dinossauros, assim, que tiveram em determinado momento uma certa resistência, hoje em dia já estão entendendo isso. Eu acho que o nosso mercado é rico. Eu acho que os nossos profissionais têm muito conhecimento. Me entristece, em alguns momentos, ver que a galera mais nova enxerga o nosso mercado como um mercado que, eu vou embora. Porque aqui é difícil fazer comunicação. Uma vez na UESC, eu falei que era muito fácil você fazer publicidade fora. É muito fácil você fazer publicidade num grande centro. É muito fácil você fazer publicidade em São Paulo, fazer publicidade no Rio de Janeiro, quando você tem clientes que têm uma verba de campanha gigantesca. E uma mentalidade também, porque Exato. essas agências, elas ajudam todos os dias a moldar o pensamento do empresário. Exato. Também. Porque tem gente que antes pensava comunicação, faz lá, tira uma foto e... Exatamente. Não, peraí, você está falando com uma pessoa que vai fazer o seu posicionamento estratégico na internet, a fala, a cor, a forma, a hora de... Não sei se tem isso ainda, de postar. Tem. Porque eu sou ignorante, viu? Vou logo dizer, de pai, mãe e vizinho. Nesse caso, Érica, o cliente continua aprendendo com vocês. Continua, e assim, é o que eu falo, é fácil fazer desse jeito. Vem ser criativo aqui. Vem ser criativo para você, primeiro, ganhar a confiança do cliente, e segundo, convencê-lo de que, olha, você investir mais do que isso aí que você está investindo vai te trazer resultado. Uhum. Vem ser criativo. De bom publicitário bom, na minha opinião, é publicitário de interior. É quem consegue pegar aquilo ali, aquela verba pequena, suada, que você precisa lutar para ter, e transformar num produto bom. Aí eu gosto de citar o grande pensador, né, que diz que de Land Rover é fácil, é mole, é lindo, né? E quero ver... No fundo do Fiorino. Fiorino. Essa é a grande Entendeu? frase. Vamos fazer esse corte aí, né? Por favor, Madre Teresa, disse Madre Teresa de Calcutá. Pois é. Não faça esse corte não, porque eu tenho filha para criar. É interessante ver também que a gente só está falando de publicidade, da parte de, tem a verba, vamos realizar. Mas até lembrei, quando o Nelson esteve aqui, da conversão em vendas. O cara está investindo X, mas tem o acompanhamento do que está retornando. Você consegue. No digital, a gente tem essa possibilidade maravilhosa que é de ter os números de verdade, né? Obviamente que em alguns casos a gente consegue mensurar exatamente a compra, por exemplo, quando você tem um e-commerce ou quando você tem um cupom, você consegue contar quantos foram usados, mas você tem os dados de conversão, de início de conversa, né, enfim. E aí a gente briga muito hoje em dia, essa é uma particularidade do nosso mercado ainda, infelizmente, que é o empresário ele ainda não entendeu a diferença entre métrica de vaidade e a métrica que é realmente importante. Eu queria ter não sei quantos mil seguidores. Querido, esses não sei quantos mil seguidores, você prefere ter, sei lá, 100 mil seguidores? Ou 100 mil conversas iniciadas no seu WhatsApp? Mas ele não entende, velho. E é difícil, porque por muito tempo a gente ficou... Você é digital influencer? Você não é digital influencer, então você não precisa de número de seguidor. Você precisa de número de alcance e engajamento. Isso. Você precisa de engajamento. Você precisa de número de alcance, diferente. de número de visualização. Você precisa que as pessoas conheçam a sua marca. Pô, mano. Elas seguirem outra é coisa. uma outra coisa. Obviamente, todo mundo gosta de... eu gostei. Tem várias páginas que eu sigo porque eu acho o conteúdo genial. E eu tô lá seguindo. Mas mais importante do que eu achar o conteúdo genial é que um dia eu compre. Você segue aquela Plugicitários? Sigo. Legal. Sigo, inclusive, eu vou no evento deles agora, em São Paulo, em maio. Eu vi que eles... É. É muito massa Muito aquela massa. página. Né? Eu sigo uma Tem uma vez que eu página... repostei alguma coisa deles, foram lá e olharam, acho que esse bicho tá... Acho que E você tem que seguir, visitaram lá. e a gente tem que seguir quem faz comunicação massa. Exato. Eu sigo páginas de coisas que eu como Eu cheguei no limite, acho que é 4.700, né? 7.500. Eu sigo... segue? Não consigo seguir. 4.700 o meu travou lá. O meu 7.500 não sei se eu consigo seguir mais. Eu não sigo tanta gente assim, não. Mas eu gosto de seguir umas páginas que fazem uns conteúdos diferentões, assim.
pra além da publicidade, sabe? Uhum. Tipo, tem toda entrevista, toda palestra eu falo dessa marca, eu vou falar agora também. Tem uma marca chamada After Hype, que é uma livraria debochada. Eles criaram uma persona lá, que é a moça do marketing. Essa moça do marketing, que era um bonequinho, um desenho, virou um boneco mesmo, um fantoche. Esse fantoche começou a fazer a propaganda deles, criou um canal, criou um Instagram pra ela, e outras marcas passaram a contratar a moça do marketing, que continua sendo a persona da livraria. A livraria continua Sensacional. gerando, produzindo todo ano agenda, não sei o quê. Mas aquele, sabe com quem que a moça do marketing lá, a Dania Chloe, que é a personagem, o fantoche, gravou? Quem? Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, Só isso. pro Itaú. Você imagina, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres sendo entrevistado por uma boneca amarela? É isso. Esse é o nível. É sensacional. Recomendo a todo mundo que Sensacional. conheça. Genial. Pergunta. Marketing nesse nível da KMS faz o cliente que tem um recurso e quem quer se planeja ou está fora no momento, como é que funciona? Por exemplo, o cara tá te ouvindo aqui, o que é que eu preciso? Porque muitos produtos eles não são adquiridos porque o cara não sabe se tem condição de pagar. Vamos ser bem sinceros, né? Com o vídeo acontece assim. Cara, não te chamei porque você é caro. Às vezes... Só que às vezes nem era tão caro assim. Ele poderia até pagar. Caro quanto? Caro quanto, né? Caro quanto. Vale a pena ouvir desse cliente que no momento, sei lá, não tem a verba necessária para investir, porque tem o dinheiro do investimento, tem o dinheiro do trabalho da agência, né? É tudo separadinho. Como é essa fala? Como lidar com esse perfil de cliente? Você então. que já tem um treinamento de crise e gestão. De crise, Eu tenho gestão de crise, mas não tenho de venda, não. O homem da venda lá é Nelson. Se você me contar uma história triste, eu falo, vamos fazer. Então você que tá esperando a oportunidade pra Eu não ela. faço reunião de venda, eu não faço por causa disso. De verdade. Principalmente, e se eu gostar do seu segmento, eu falo, dá pra fazer tanta coisa. Eu viro pra Nelson e falo, Nelson, dá pra fazer tanta coisa aqui. Eu sou mais ou menos assim também. Nelson, tá bom, Érica, vamos lá. Mas assim, lá na agência, a gente trabalha com diversos formatos, né? Então, a gente vai conseguir atender todo mundo que a gente acredita que a gente vai conseguir dar resultado. E, geralmente, o mínimo que você tem, a gente consegue fazer. Entendi. Girar, né? A gente consegue, seja no tráfego, seja assim, mas a gente acredita muito no alinhamento de expectativa. Sim. Então, o cliente chega lá me dizendo que ele tem uma verba apertadíssima e ele quer Não, é o momento dele fazer. E ele quer comunicação da Coca-Cola. O que eu vou dizer pra ele vai ser, meu amigo, eu não vou conseguir te entregar isso, eu consigo te entregar isso aqui. A gente é sempre muito claro. Alinhamento de expectativa pra mim é o fundamental, sabe? Não dá pra gente prometer se a gente não vai entregar. Então, a gente analisa caso a caso, né? E a gente sempre negocia. Eu sou adepta do se parcelar eu compro até a lua. E eu tento colocar isso na cabeça porque das o pessoas. pobre vai pela parcela que cabe no bolso. Exatamente, né? é isso aí. Pobre. Né? É isso aí. iPhone, quero ter o melhor, agora dá uma parcelada Crianças aí. não aprendem educação financeira com o tia Eric e com o tio Ades. Não aprenda. Não aprendam. Não aprenda. Mas a gente sempre... E assim, geralmente quem procura uma agência, ele já é um cliente que tem minimamente uma ideia Do de que mecanismo, ele vai né? ter um custo ali, enfim. Né? Agora, isso que você falar, não te procuro porque é caro. Vou dar um exemplo. Quem quer fazer mídia offline? Televisão, porque televisão é caro, porque outdoor é caro. Meu amigo, você vende o quê? Eu vendo produto. Você vende produto? Vamos fazer verba compartilhada. Chama a marca que você vende e fala, quero botar um comercial na TV, custa X. Ele nem sabe que tem essa possibilidade, às vezes. Custa X. Paga metade, eu pago metade. Você não precisa me pagar em dinheiro, não me paga em produto. Pronto. Você consegue fazer uma mídia. E isso vale também para online, tá? Sim. Dá para você fazer isso. A gente consegue fazer isso. Então, assim, possibilidades. Porque eu acho que... Para de achar.
Vai pra quem entende. Para de achar. Achar não leva ninguém a nada. Só o Achados Itabuna, que é um abraço pra Manu. Exatamente. Manu, né, velho? Exato. Mas para de imaginar que chega, pergunta. Não vai tirar pedaço, a gente vai responder. Funciona assim, dá pra fazer desse jeito, enfim. Muito A gente consegue colocar grandes coisas no ar, sim. Muita coisa legal a gente consegue fazer assim. Você não é menina da venda, mas tem um desafio aqui pra você. Ai, meu Deus. Se venda pra essa câmera aqui. Ai, nossa. Então, é pra... A KMS, nossa, gente, vou falar pra vocês, assim, melhor agência da cidade. E não é por nada, não. É porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente tem muito conhecimento, a gente tá sempre se atualizando, tá. Mas mais do que isso, a gente gosta de fazer o que a gente faz. A gente é apaixonado por fazer o que faz. A equipe inteira. E eu e Nelsinho, principalmente. A gente sempre quis fazer isso que a gente tá fazendo agora. Então, assim, a possibilidade da gente se importar pouco com a sua empresa é mínima. É inexistente, na verdade. A gente sempre vai tentar entregar o melhor possível, porque a gente gosta disso aí. A gente quer ter orgulho de falar, fui eu que fiz, você viu que massa? É isso aí, a gente... É isso, sabe? E eu acho que isso é o principal, ser apaixonado. Quando você tem paixão, você faz feliz. Você faz o melhor, você pesquisa, você estuda, você nunca tá 100% satisfeito, você sempre acha que você pode fazer um pouco melhor e aí da próxima vez você faz melhor ainda, sabe? Então, se for pra contratar alguém, contrate alguém apaixonado pelo que faz. Aí isso vale pra qualquer coisa, pra agência, pra médico, pra... Já foi num médico que você tá olhando pra cara dele e tá vendo que, porra, ele não queria estar ali? Com certeza. Não é uma merda? É, A mesma coisa. A mesma coisa. Porque tem muita gente que começa pela empolgação, né? Começa empolgado, nananã, isso aqui vai me dar dinheiro. E aí, de repente, porra, não tá me dando dinheiro, já não gosto mais de fazer. Quando você percebe que alguém é realmente muito apaixonado, quando você não desiste. Lembra que você me perguntou, e aí você pensou em desistir? Não. Eu sabia que eu poderia falir, mas desistir eu não ia, não. Ia falir e abrir a outra de novo. Tá tudo certo. Entendeu? Porque eu não me imagino fazendo outra coisa que não isso, que não escrevendo publicidade, que não escrevendo outras coisas. É isso que eu gosto de fazer, essa é a minha paixão. Então, e bem aí, vendido, hein, Zé? você compraria? Rapaz. Vou passar Nossa. lá na agência que eu preciso fazer uns trabalhos. Vai lá. Tem maquineta de cartão lá? Tem. Ei, Zé, dá pra nós. Vou botar no prêmio de Japão, que Japão tem crédito lá. Agora, Japão, sinceramente, o um depoimento Tem crédito sincero, muito sincero. Eu não sei, isso foi natural. Esse relacionamento com Érica e com o Nelsinho, o que eu acho massa, assim, de verdade, é que com outras pessoas, não vou, né, citar nomes e tal, quando as pessoas evoluem, elas dão uma distanciada um pouco, mudam um pouco, né, e tal, natural também. Mas essa comunicação com eles, assim, sempre foi do mesmo jeito Desde o início, desde né? a UESC. Né? O nome dele tá gravado, não é Nelson. Né? A forma de comunicar dele para comigo é a mesma, como diz mesma, né? É. E aí, papai, e aí, é a mesma coisa. Então, o que eu acho, desculpa aí que se cair é o seu canal, viu? Foda é justamente a consciência humana mesmo da pessoa. Falar, pô, velho, a empresa evoluiu, cresceu, e eu continuo me relacionando com essas pessoas da mesma forma, assim. Eu me sinto, é como se fosse um abraço, tá ligado? Que são pessoas de verdade, não é o emergente que emerge da pobreza, nada contra os emergentes, eu sou um deles. Não, peraí, já não é mais assim, agora eu sou... Intocável, Dalit. Não tem gente assim? Tem. Véi, tem gente assim pra caramba. Então, isso que eu acho isso bom. muito bacana, assim. Já tive a oportunidade de falar isso pra ele. Humildade, né? Falando pra você. Isso é Verdade. massa. Pelo menos comigo é assim. Sim. É assim. Então. Mas deixa eu ficar rica pra você ver. Não contava com minha astúcia. Mentira. Érica, foi uma alegria muito grande. Nossa, minha, adorei. Aqui.
De verdade, né, Zé? A gente sempre aprende, né, velho? Porra, hoje foi ela. Eu falo demais que não, eu quero é que ela fale mesmo. É pra gente só o puro suco do MKT. Eu gosto de... Eu li um comentário, viu, Japão, esses dias, é bem assim, eu vou pros comentários, né, quando tem. Depois que inventaram os comentários, parei de ler livro. Não pare, inclusive, que eu vou lançar o meu. Por favor, não pare. Por isso que eu botei essa, deixa. Você viu que eu peguei? Fala Vamos lá. do livro. Ela é ligeira. Você, autora de um livro que tá vindo aí, a gente não pode Incluir, falar né? muita coisa, talvez. É. Mas, fala um pouquinho disso, porque eu abri falando disso, a menina aqui, né? Sem falar. Pois é. Então, gente, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre. Tem uma foto minha segurando um livro de cabeça pra baixo no dia que minha tia me perguntou: o que você quer ser quando crescer? E eu respondi pra ela: eu quero ser uma mulher que conta histórias. Consegui, né? Eu conto histórias na publicidade, eu conto histórias o tempo inteiro. Gosto de fazer isso, estudo storytelling, muita coisa. Mas a coisa de escrever um livro, você me perguntou, eu já fiz um filho, plantei muitas árvores, não sei ter muitas. Ainda tem Muitas, mas muitas mesmo. Só plantei uma. Nossa, precisa plantar mais. Plantar árvores é ótimo. Mas não planta no quintal de casa, não, que não adianta nada. Funciona. Tem que ser numa área legal, que a árvore vai crescer. Né? Exato. Por favor. E escrever um livro era um sonho. Sempre foi um sonho que eu não conseguia verbalizar, sabe? Porque quando a gente é criança, ninguém vira pra você e fala que ser escritor é uma profissão. Não existe uma faculdade de ser escritor. Não existe. Existe? Não sei. Não existe. Você nasce, né, escritor? Você vai indo. E aí, por muito tempo, isso foi um sonho guardadinho assim. Na pandemia, eu comecei a fazer umas oficinas de escrita criativa. Com a galera bem legal, enfim. E a coisa foi amadurecendo. Tinha uma oficina específica que chamava Construindo a Casa, que era para você construir um projeto literário, não importava qual, podia ser uma peça de teatro, podia ser um conto, podia ser um livro. E eu entrei pensando em escrever um livro infantil. Eu tinha uma história na cabeça, que era a história de uma menina que perdia o diário e achava o diário depois. Essa era a história, a premissa era essa, e era para ser um livro infantil. Aí eu, prenha, né, cheia de hormônio na cabeça, fui em Tapetinga, que é a minha cidade natal, e quando eu cheguei lá, a casa que eu cresci, a casa que era dos meus bisavós e tinha sido vendida, tinha sido demolida, e quem comprou a casa construiu uma casa dessas modernas agora, sabe, que parece uma caixa? Sim. Belíssima. Nada contra. Aquela porta grande que passa um carro. Que passa um carro, enfim. Mas não era mais a casa da minha avó, não tinha mais o jardim, não tinha mais a grade, não tinha mais o portão, não tinha mais a portinha que eu enfiava o braço pra abrir a porta, sabe? E aquilo... Você foi na casa da minha avó? Sim. E aquilo me doeu demais, sabe? Assim, eu falei, porra, velho, a casa morreu e eu preciso trazer essa casa de volta. E aí eu já comecei a evoluir. Então a menina vai perder o diário na casa da minha bisavó. Eu vou descrever o cenário do livro nessa casa. Mas aí, à medida que eu comecei a escrever, a coisa foi indo por um outro caminho e este livro não é nada infantil. Na verdade, é só tragédia, só dor e sofrimento. Mas é um livro para fazer a casa da minha avó existir para sempre. A casa da minha bisavó existir para sempre. Ele se chama Rua Salvador, número 25, que é o endereço de lá. E aí conta a história de uma mulher que ela, depois de sofrer uma tragédia pessoal, ela vai se reencontrando, né? Numa outra cidade, num outro lugar. E foi um processo delicioso de fazer, de escrever. Chorou. Chorei, nossa, chorei quando ficou pronto. Nossa, quando ficou mas pronto. Mas ao escrever ali... Não. Não, né? Não, era mais... Era emocionante, mas não chegou... É emocionante, mas não, assim... O que é muito massa é que à medida que você vai vendo aquilo ali ganhar forma... Porque escrever um livro é muita coisa, né? São muitas páginas. E aí você fala, véi, não vou conseguir, não. Vai ficar curto. E aí, de repente... Quanto tempo? É pior que um TCC. É pior do que um TCC. É pior do que um TCC. Tem um escritor que fala que o pior são as 20 primeiras páginas. As 20 primeiras linhas. Depois que você escreve as 20 primeiras linhas, já foi. E é verdade. Então vou lançar um livro aí, depois das 20 primeiras linhas. Depois das 20 primeiras linhas, 20 primeiras páginas, não sei. Mas assim, demorou... A oficina, que eu estruturei ele, demorou 4 meses.
Nossa. E aí, calma. Mas Não. aí depois, fio, pra ir enchendo, porque você estrutura, pelo menos o meu processo de escrita foi assim. Eu estruturei, escrevi um capítulo ali, nananã, e aí você tem que ir enchendo, né? Você tem que ir dando corpo àquilo ali. Porra, teve um capítulo que eu fiquei 3 meses pra escrever ele pensando, sofrendo. Por quê? Porque era um capítulo que mostrava uma discussão de um divórcio. Eu nunca me separei. Meu casamento é ótimo, graças a Deus que assim permaneça. Como é que eu ia botar aquilo ali, sabe? Então, tipo, foi um trabalho, foi uma coisa e tal. E aí é a coisa da referência, né? Um dia ouvindo uma música no carro, falei, porra, o que esse cara tá querendo dizer é o que a minha personagem quer dizer. Pensei que era Marília Mendonça. Não foi, pior que não foi. Pior que não foi, foi... Porra, nem Mato Grosso. Meu Deus. Mas Falava assim, o quê? foi aquela música Poema. Poema. Onde tive um pesadelo e acordei. Uhum. Pois é. Se puder cortar essa parte cantando, vai ser ótimo. Olá, seu Feijô aqui, atenção, fama, candidata, próximo. Ai, mas aí é isso, e eu tô muito feliz. E agora, eu passei num edital pra escrever começar um outro projeto, né? Que talvez seja um outro livro, e eu tô feliz com isso, assim, tipo... Se realizou. Me realizei, antes eu tinha vergonha de dizer que eu escrevia, que eu queria ser escritora e tal, e hoje em dia eu tô num orgulho da porra disso, sabe? Que Porque, massa. mais do que isso, assim, eu gostei do que eu escrevi, sabe? Pode ser que as pessoas não gostem, pode ser que, sei lá, mas o meu objetivo que era, fazer com que a casa da minha avó exista em algum lugar para sempre, foi cumprida. E a segunda é realizar um sonho, porque em algum momento a minha filha vai crescer. E eu quero que ela sonhe, e eu quero que ela sonhe o que ela quiser. Então, para que ela sonhe o que ela quiser, eu preciso mostrar para ela que é possível sonhar. Então, eu preciso dizer para minha filha, olha, quando eu tinha sua idade, eu queria fazer isso e eu fiz. Demorou muito, mas eu fiz. Então, você também você pode sonhar, você pode ter sonhos, você pode... E tudo bem também se na metade do caminho você de sonhar e resolver fazer outra coisa, enfim. Mas eu não ficaria tranquila tendo essa frustração de alguma coisa que eu não consegui realizar, sabe? Ainda mais depois que você tem filho, o que você quer é ser exemplo. O que você quer é que seu filho seja feliz. O que você quer é que ele tenha todas as possibilidades do mundo e que você consiga educá-lo para ser uma pessoa massa. E eu acho que uma pessoa massa, ela sonha, sabe? Ela acredita no que pode. Então, eu em momento nenhum gostaria que a minha filha crescesse com a sensação de que a mãe dela não fez alguma coisa por causa dela. Sabe como é? Então, assim, por isso que eu trabalho muito, por isso que eu gosto de viajar, por isso que eu gosto de estudar, por isso que vira e mexe eu tô enfiando a cara em algum curso do nada e estudando, tipo, botando ela pra dormir, estudando no Kindle aqui. E agora, a impressão que eu tenho, Érica, rapidinho, é que na nossa geração, os nossos pais, não quero nem falar da justificativa deles, assim, a gente não era tão apoiado para que a gente quisesse fazer como a gente apoiaria os nossos filhos hoje, né? Não sei, lógico, cada um tem a realidade, tem as nuances e tal, mas, por exemplo, eu enfrentei dificuldade quando eu informei minha família de programadores que eu queria comunicação. Eu fiquei ali na geladeira um tempo. Até eles verem que eu tinha algum talentozinho ali que podia... Porque no primeiro momento pensei em ser bem-sucedido é ter dinheiro, né? Eu tenho muito cuidado com essa relação dinheiro e coisa, porque a vida passa muito rápido, eu vou acabar não aproveitando, correndo atrás de ser rico. A maioria das pessoas estão aí, né? Uma dívida pagando seu carrão ainda, eu não tenho essa coragem. Aí é coisa minha. Então, acho que nossos pais não fizeram isso conosco, né? Mas eu faria isso. Vou fazer isso com minha filha. Sonho mesmo. Porque eu quis ser muita coisa quando eu era já nessa idade. Eu peguei um rádio, desmontei, botei em cima da laje, dei um play lá, queria ser radialista, inventei essas brincadeiras da minha área mesmo. Na minha realidade, eu sempre tive apoio. Minha mãe e minha avó sempre falavam pra mim que eu podia ser o que eu quisesse, desde que eu fosse a melhor. Muito bom. Desde que eu fosse muito boa naquilo. E que eu não passasse por cima de ninguém pra conseguir o que eu quiser, óbvio. Mas tinha eu umas acho profissões meio glãs, assim, sempre né? tem, sempre advogado, tem. Advogado, exatamente. Mas assim, quando você para pra pensar que hoje em dia, se você sacudir um pé de manga, vai cair 5 mangas e 10 advogados,
alguns, inclusive, não advogados, porque ainda não passaram no AB. Não processem a gente. Se for processar eles, tá no canal deles. No canal do rapaz aqui. Se você for parar pra pensar. Mas assim, o que eu quero dizer é que são gerações diferentes, né? Foram educações diferentes, enfim. E a gente tem acesso hoje em dia a conteúdos. Imagine. Na nossa época, os nossos pais, eles não tinham acesso aos conteúdos de psicólogos, por exemplo. Do jeito que a gente tem, que a gente pega o Instagram e aí a gente fala, isso aqui eu tô fazendo errado, ó. Eles não tinham acesso a isso. A gente tem acesso a conhecimento. Então, a gente precisa usar esse conhecimento ao nosso favor. Sim. Né? Então, é isso que eu falo. Eu quero que a minha filha ela tenha orgulho da mãe que ela tem, da mesma forma que eu tenho orgulho dos meus pais, que eu tenho orgulho da minha avó, que eu tenho orgulho da minha mãe. Sabe? Eu quero isso que a minha filha veja. E para isso, eu entendo que a minha filha precisa olhar para mim e veja que eu sou feliz com o que eu faço. Então, todas as vezes, minha filha nunca vai me ouvir reclamar do meu trabalho. Porque eu preciso que ela saiba que eu nunca vou dizer pra minha filha, eu estou indo trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar a sua escola. Eu não quero dizer isso pra ela. Eu quero que ela saiba que eu estou indo trabalhar porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque eu quero que quando chegar na hora da minha filha lá na frente escolher que profissão ela vai ter, eu quero que ela escolha não aquela que vai dar dinheiro pra ela. Eu quero que ela escolha a profissão que ela goste. Porque o dinheiro vai ser consequência. Exatamente. O dinheiro vai ser consequência. Exatamente. Isso é importante porque a gente tá... Você falou do acesso aos psicólogos e tal. Muita gente não sabia, né? Que, tipo, aos 3 anos a criança só entende uma palavra, só você fala uma frase, ela só entende. Só entende a última. Não faça isso. Ela não vai entender o não faça isso completo. Exato. Né? Até os 3 anos ela vai parecer que tá provocando você. E não tá. E não tá. Ela tá. Chegou agora, velho, pra bater o baba. Não sabe nem que 2 cartões amarelos é o vermelho direto. Você não está vendo que essa criança de 6 meses está ali pirraçando? Querida, a criança de 6 meses sabe nem falar. Como é que ela vai estar pirraçando? Ela não tem nem neurônio pra isso ainda. Tem isso. Dá uma segurada aí, na moral. Tem. Né? Então, assim, a gente tem... E é isso, e também a gente, enquanto pais, nossa, a gente saiu de comunicação pra maternidade e paternidade. Exatamente. Porque aqui a gente saiu do Take 3, agora foi pro Mothers Pod 3. A gente precisa... sei lá o que eu ia falar, eu me distraí. Mas assim, acho que a gente também precisa ser carinhoso com o nosso passado e com os nossos erros de agora. Porque daqui a, sei lá, 10 anos... Estaremos errados hoje. A gente vai estar errado. E tá tudo bem, vai estar todo mundo vivo. Isso é o mais importante. De tudo, né? Evolução. É isso. É isso. Meu bem, mais uma vez, gratidão por você ter... Nossa, eu que agradeço. Eu ia falar do seu tempo, porque a mulher escreve livros, ela é dona da agência, 10 pessoas dentro da agência dela, ela teve um tempo para vir aqui. Então, teve que fazer um negócio lá na agenda dela, a filha dela faz judô e tal. Então, realmente, a gente fica lisonjeado pelo carinho, né? De ter vindo e tal. Mentira, eu me ofereci pra vir. Não, ela já tinha sido convidada, né? Mas há aí muito tempo. Hoje ela falou alguma coisa do podcast. Foi. Aí eu falei, por que você não vai lá? Ela, só marcar. Eu falei, vamos hoje. Ela, peraí. Ai, meu Deus. Aí abriu 1000 conversas, 1000 agendas. Eu tô esperando, não. Aí, Nelson, você não falou aí? Isso aqui tá... Pois é. E ela tá aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Espero que sua filha assista um dia esse podcast também e se some ao livro, sua trajetória e ao podcast para ver essa linha que você traçou, esse resumo de um frame da sua vida aqui e também sinta orgulho da sua trajetória. Tudo que eu mais quero. A história é muito bonita, né? Obrigada, assim, a gente fica muito admirado. E Érica Coutrinho, aqui de Tapetinga, mas é uma... Um beijo pra Tinga, né? Lá também, né? Lá também. Mas já são consideradas itabunenses, né? Pelo tempo, de 18 anos aqui. Quantos anos? 18 aqui. 18. Então, já recebeu o título de cidadão? Providenciar, né? Atenção, Câmara de Vereadores de Itabuna. Eu não sou importante o suficiente pra isso. Não, é que eles estão brigando. Eles estão muito brigando. Aí tá lá, perde tempo tocando murro e esquece dessas coisas. Viu, Zé? Então é isso, Zé. Massa, importante, e fica
na memória nossa aqui a abertura da 3ª temporada no mês Isso. das mulheres. Representando todas as mulheres que vieram aqui no Take 3, toda terça-feira, às 20 horas. É isso aí. No dia do choro. No dia do choro. Ixi, ela vai Boa. estar chorando, assistindo e Boa. chorando. Boa. É isso, que é que suas palavras pra gente finalizar. Gente, eu adorei. Adorei. É massa quando a gente conversa assim de um jeito tão. Em momento nenhum eu fiquei preocupada com o que eu ia falar, sabe? Porque vocês me deixaram muita vontade pra isso, assim. E o café é muito bom. Isso é sensacional. Ar-condicionado tá no quilo, você não morre de frio aqui nesse estúdio. Muito massa. De verdade, muito obrigada por terem me convidado, né? Por terem me dado a oportunidade de falar. Eu que falo pouco. E eu tenho certeza que sempre que vocês precisarem, eu vou estar à disposição pro que precisarem sempre. E é isso, obrigada mesmo, assim, admiro demais você sabe disso, você é meu parceiro, você tem seu nome no meu convite de formatura, agradecendo, porque É verdade. Fagundes fez parte da minha trajetória na UESC, como todos os outros técnicos que lá trabalhavam, né? Japão, amigo querido, que não tem tempo ruim pra nada, muito obrigada também. E você, Zé, que a gente tá se conhecendo agora, não se preocupe, qualquer dia desse eu vou pedir um favor. Oba! Então, é isso. Pô, muito obrigado. Zé, sensacional, também gostei. Você também? Muito massa. Então- Vou chorar. O próximo passo é eu mesma fazer um podcast pra eu ficar falando ininterruptamente. Eu acho massa, o espaço tá aberto, né, Japão? Aí, Japão. Venha pra cá. Aí. Vamos escutar ele aqui conversar. Aí. Então é isso, galera. Agradecer vocês a audiência, a paciência. Não é isso, Zé? É isso aí. Toda terça-feira, às 8 horas, Take 3 Podcast. E uma salva de palmas. Prego batido, ponta virada. Fui. Valeu. Valeu, galera. Tamo juntão. Qualquer coisa, mesma coisa. Valeu. É nozes.